Primeiro Crônicas, capítulo 8, diz assim: Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ahará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate: Naamã, Aías e Gera. Este os levou cativos e gerou Uzá e Aiúde. Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Mizã e Semede. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeorão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aior e Ezequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Aresmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão.
Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos, chefes das suas famílias. 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum. Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos dele. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempos em tempos para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados.
Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. E também o seu filho primogênito Abidom e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou Jairá, e Jairá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Vamos a Oséias. Oséias, capítulo 6. Oséias 6 diz assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.